Bom dia a todos. Eu sou a Fernanda, aluna de mestrado do programa. Só um aviso, pessoal, as dúvidas, né, elas podem sendo enviadas aí pelo chat durante a palestra. A gente vai dar início, né, à nossa palestra primeiro com a fala do professor Roberto Nardi, né, que é o coordenador aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência. Fique à vontade, professor. Bom dia de novo a todos, a todas. Dando continuidade às nossas atividades de hoje, nós vamos ter agora a conferência da professora Isabel Martins. Eu queria agradecer muito, Isabel, sua presença nesse sábado, né, com tantas atividades que você tem, e dizer que é uma satisfação. Já era para você ter vindo nessa aula inaugural ano passado, problemas do início da pandemia toda, nós transferimos para esse ano. Então, eu queria agradecer imensamente, Isabel. A Isabel é uma parceira nossa desde o início do nosso programa de pós-graduação, em projetos, em bancas. Então, você já está conosco, Isabel, há muito tempo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença conosco. E eu queria que a Fernanda apresentasse um pequeno currículo da Isabel, porque se a gente for falar de todo o currículo, a gente tomaria bastante tempo. Então, com a palavra, Fernanda, agradecendo a representação discente pela organização do evento novamente. Professor, então vamos lá, né? A professora Isabel Martins, ela é licenciada em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Educação pela Universidade de Londres. Tem ampla experiência na área de pesquisa em Educação e Ciências, tendo atuado como coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Educação em Ciências e Saúde do Instituto NUTS de Educação em Ciências e Saúde da UFRJ. Como editora da Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, assessora de Educação do CNPq e presidente da Abrapec entre 2009 e 2013. Atualmente é professora titular e diretora do Laboratório de Linguagens e Mediações do NUTS, na UFRJ, além de ser editora da revista eletrônica Ciência em Tela e do periódico cultural Studies in Science Education. Ainda atua no programa de pós-graduação de Educação em Ciências e Saúde da UFRJ. Coordena projetos de pesquisa em rede nacional e internacional. A gente agradece o aceite do convite, professora. Fique à vontade, né, para transmitir a tela se você quiser. E boa aula a todos. Boa palestra. Obrigada, Nardi. Obrigada, Fernanda, pela apresentação. Eu queria começar manifestando aqui minha solidariedade a todas as pessoas, não é, aí de Bauru, que porventura tenham perdido parentes, amigos, colegas de trabalho, não é, por conta da pandemia. Essa situação está afetando muito, né, as nossas vidas, haja vista a nossa presença aqui, né, remotamente. Como o Nardi disse, eu já estive aí em Bauru algumas vezes, já tive a satisfação de acompanhar alguns dos trabalhos desenvolvidos no programa, tanto de projetos como dissertações, teses, e estou, por um lado, muito triste de não poder estar aí tomando um cafezinho, né, conversando com todo mundo, mas providenciei aqui também um cafezinho para mim, e vamos, né, fazer o melhor do que a gente pode, né, que a gente pode desse momento. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas para os novos alunos do programa. Eu acho que é um orgulho participar desse programa. É um dos programas mais tradicionais, acho que pioneiro, né, da nossa área. É um programa cujo impacto na formação e na constituição da área de pesquisa em educação e ciências, ele se traduz na presença dos seus egressos, né, em diversos programas de pós-graduação em todo o país, até no exterior. E eu acho que esse realmente é um dia em que a gente tem que celebrar, comemorar, né? E eu estou aqui querendo dar parabéns para vocês, né, por
terem alcançado, né, essa meta, né, de poder fazer parte da formação de vocês nesse programa de excelência. Eu fiquei pensando um pouco sobre a temática, né, para uma aula inaugural. Eu sei que os alunos, né, os estudantes, eles têm diversos interesses, né, o espectro de interesses, né, nas diversas temáticas de pesquisa é muito amplo. E a nossa área ela tem amadurecido diálogos com diversas áreas de conhecimento, e então é difícil escolher, não é, um tema, né, que talvez possa contemplar, né, interesses assim às vezes tão diversos. E eu optei por falar um pouco sobre o que eu percebo que é algo assim recorrente, não é, tanto nos textos, não é, e nos discursos das pesquisas em educação e ciências, quanto nos objetivos, né, das políticas curriculares, quanto nas práticas dos professores, né, que é a relação entre a educação em ciências e a formação para a cidadania. Eu acho que esse é um tema que, de novo, né, no contexto da pandemia, a gente tem refletido muito, né, sobre essas relações sociais, né, da ciência, sobre como é que nós, como indivíduos ou como coletivos, nos posicionamos frente ao conhecimento científico, à informação científica e também à desinformação científica. Então, eu acho que essa vai ser uma discussão assim geral, meio, né, de fundo, pensando junto aqui com vocês sobre alguns dos desafios, né, que a gente tem. Eu vou começar a compartilhar minha tela e deixa eu ver aqui, vamos ver. Eu vou esperar um feedback, acho que da Gabi, né, me dizendo se tá tudo ok. Eu vou começar agora. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Acabei de colocar meu primeiro slide, está no modo apresentação. Certinho, professora. Beleza. E eu estou falando isso porque quando eu faço isso, aí eu não vejo mais vocês, não vejo mais as carinhas, né? Mas espero que a apresentação flua direitinho. Então, está aí o título, né, da minha apresentação. E eu acho que nessa apresentação, eu parto dessa premissa, né? Eu acho que essa é a minha premissa principal, de que a finalidade, né, da educação, de forma geral, e da educação em ciências, né, de maneira particular, ela está associada a um projeto de sociedade. É muito raro a gente não ter, quando a gente conversa com os nossos candidatos, né, aos programas de pós-graduação, é muito raro não ter alguém que esteja preocupado com, vamos dizer, o impacto da pesquisa que quer fazer em relação a algum aspecto da realidade educacional, seja ele mais pontual, relacionado à sua prática, ou seja ele mais abrangente, talvez, né, relacionado a um espaço social mais amplo. Então, essa premissa, eu acho que ela está presente, não é, em todo o nosso trabalho, né? A gente está envolvido nesse empreendimento aí da pesquisa, porque a gente, de alguma forma, quer ajudar a construir um projeto de sociedade por meio da produção de conhecimento. Então, se é isso que a gente quer, né, a pergunta que segue é um pouco: que projeto é esse? Né? Que projeto é esse que a gente está ajudando a desenhar? Né? Quando a gente encontra, né, vai à literatura, né, e procura, né, algumas dessas respostas, aqui eu fiz um pequeno apanhado de possíveis respostas, né, que circulam em textos, né, que estão aí sendo publicados na nossa área, e que falam, não é, basicamente de algo que tem a ver com o efeito, não é, que essa educação científica ou que essa educação em ciências possa ter na vida dos sujeitos, na vida do ponto de vista individual, mas também na vida coletiva, né, do ponto de vista da vida em sociedade.
Então, as justificativas e as respostas, elas vão desde justificativas que reconhecem a necessidade de inserção, não é, e qualificação de profissionais, não é, no mundo do trabalho, não é, pessoas que possam contribuir com projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, não é, que estejam pautados em ética, né? E também na própria ideia, né, da democratização da informação científica e da possibilidade de dar acesso, né, à população, né, de forma geral, a bens culturais, né, que a própria humanidade, né, produz, né? E, frequentemente, a gente encontra a expressão exercício da cidadania, formação para a cidadania, muito conectada à problemática da tomada de decisão, né? O exercício da cidadania, ele é visto muito em conexão com a possibilidade de utilizar esse conhecimento científico para tomar decisões, tanto no nível individual quanto coletivo. Essas decisões, novamente, né, voltadas à promoção de uma sociedade mais justa, né, para uma sociedade onde a desigualdade social não seja tão acentuada, enfim, onde as pessoas possam, então, exercer, né, as suas liberdades individuais e coletivas, né, de forma ética e produtiva. Acontece que, assim, a gente precisa, né, eu acho que, de certa forma, encarar a complexidade, não é, desses argumentos. Por quê? Porque, de fato, né, o conhecimento e a informação científica na hora de decisão. Mas a dúvida é se eles são suficientes, se eles seriam suficientes exclusivamente para levar a essa tomada de decisão informada. A gente sabe que, na nossa sociedade, a gente observa várias situações em que pessoas informadas, pessoas educadas, que tiveram educação, né, científica, tecnológica, muitas vezes tomam decisões que vão na contramão, né, dessa, vamos dizer, de toda a possibilidade de reflexão, de ação que essa informação leva para eles, né? Sei lá, você tem, por exemplo, não sei, médico que fuma, por exemplo, um exemplo, né? Assim, a gente sabe dos malefícios, né, do uso do tabaco, né? Acho que talvez, né, os médicos saibam mais, né, que todo mundo, mas ainda existem médicos que vão. Quer dizer, então, o que mais está envolvido na hora de tomar essas decisões? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que encarar, porque é uma pergunta que vai ter respostas do ponto de vista afetivo, né, por que eu sei de todas as leis da cinemática, né, e mesmo assim, às vezes eu posso não dirigir de forma segura, posso exceder velocidade, apesar de saber das leis da cinemática. Tá entendendo o que eu estou falando? Tem algumas respostas que passam por dimensões emocionais, afetivas, não é só uma questão de conhecimento racional, né? Não é só a racionalidade científica, vamos dizer, que está impactando aí essa tomada de decisão. A resposta, né, e a sugestão que eu vou dar para que outros fatores poderiam estar impactando a nossa tomada de decisão, além de e em conjunto com o nosso conhecimento científico, ela está muito influenciada por esses, vamos dizer, esses enquadramentos teóricos que estão listados aqui. O meu trabalho ele tem sido muito referenciado, né, nas teorias sociais, nas teorias educacionais, né, em perspectivas histórico-culturais para o estudo da linguagem. Quem me conhece sabe que eu tenho investido, né, durante muito tempo na possibilidade, não é, de entender a linguagem, não é, na sua dimensão social, constitutiva de práticas sociais, constitutiva de identidades, e pensar o lugar dessa linguagem, ou eu deveria dizer dessas linguagens, porque a gente não está falando só de linguagem verbal, né? A gente também fala de imagens, a gente também fala de outras
formas, né, de outros recursos semióticos. Então, eu tenho investido muito em compreender como é que nos espaços educativos, né, em ciências, né, essa constituição dos sujeitos ocorre discursivamente, por meio da linguagem, né, pela linguagem e na linguagem. Essa é um pouco a síntese, né? Assim, de acordo com essa perspectiva com a qual eu trabalho, a linguagem, então, ela é constitutiva de práticas sociais. Eu penso na linguagem para além da sua função comunicativa. E o discurso, não é, de uma forma mais abrangente, não é, tem a ver não só com aquilo que é falado, que é dito, que é representado, mas também com o que ele produz em termos de ação social, em termos de representação social, em termos de possibilidade de identificar pessoas, em termos de possibilidades de relacionamento das pessoas. Então, assim, existe uma relação muito intrínseca, né, entre discurso e sociedade. Por essa razão, eu muitas vezes falo da educação em ciências como uma prática social que permite o posicionamento dos sujeitos em relação a questões científicas na sociedade, né? Essa é uma definição, eu destaquei prática social e posicionamento só para a gente entender exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Por prática social, eu estou entendendo que a educação em ciências ela é vamos dizer, um empreendimento, né, que envolve linguagens, no plural, como eu já falei, valores e regras que são particulares, né? Mas isso não quer dizer que ela não esteja inserida, né, em contextos culturais e ideológicos mais amplos, que ela não esteja estética e politicamente situada, enfim, que ela não esteja relacionada a outras práticas sociais. De fato, ela está, e não só está relacionada a outras práticas, como ela também permite acesso a outras práticas, né? É um pouco aquilo que a gente quer dizer com potencialmente, né, permite a inclusão, não é? E o posicionamento dos sujeitos em relação ao conhecimento científico. Essa ideia de posicionamento é uma palavra, né, uma expressão que existe na nossa linguagem cotidiana, mas ela também aparece como um conceito teórico, não é, que é definido, não é, em termos da possibilidade que a linguagem, o discurso, né, na verdade, nos dá de autorizar ou dar o direito, não é, de que algumas pessoas possam, não é, falar de determinada forma, que o seu discurso seja compreendido como possuidor de alguma autoridade, não é? Ou seja, a teoria do posicionamento, ela atribui ao discurso a possibilidade de implicações, não é, que acabam tendo consequências para o relacionamento das pessoas. É por meio do discurso que eu resolvo, não é, em quem eu posso confiar, não é, quem é que está argumentando junto comigo, quem é que está contra mim, que tipo de relação, em que tipo de relação eu estou com essa pessoa, se é uma relação mais subalternizada ou se é uma relação de igual para igual. Então, a teoria do posicionamento ela vai chamar atenção para isso, né? Que nem todo mundo usa o discurso da mesma maneira. E a forma de usar o discurso acaba, não é, determinando uma posição que é discursiva e, portanto, é social. Isso é importante, não é? Por quê? Porque a gente está falando, não é, de como educador em ciências, não é, construir esse discurso, não é, como parte da nossa prática profissional, em sala de aula, né? E a construção desse discurso, se ela é vista, não é, como uma instância de posicionamento, e se eu estou pensando, não é, na educação em ciências como relacionada à formação para a cidadania e a tomada de decisão, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como que essa educação em ciências, né, da qual eu participo,
né, permite, não é, o posicionamento. Que tipos de posicionamento social, né, estão implicados aí na educação em ciências? Então, especificamente, se eu for pensar no posicionamento, eu tenho que pensar em quem sou eu nessa sociedade na qual eu vivo, né? Eu tenho que pensar, quando eu estou preocupada, né, com tomada de decisão, em que oportunidades eu tenho de decidir, sobre o que eu decido. Quer dizer, como que os processos de tomada de decisão são efetivados na sociedade que eu vivo. Porque senão eu não consigo pensar no que está envolvido, né, de fato, nessas decisões, e a gente acaba estabelecendo, não é, uma relação um pouco direta demais entre o conhecimento e a tomada de decisão, conseguinte o exercício da cidadania. Então, vamos lá, nós estamos pensando em educação em ciências como uma prática social que, potencialmente, né, promove a inclusão e a participação na sociedade. Né? Promove a possibilidade de posicionar os sujeitos nesse sentido. Né? E essa educação, e isso seria, eu acho que estaria no centro, né, da discussão sobre uma possível relação entre educação em ciências e cidadania. Eu vou focar especificamente aqui na tomada de decisão como uma dimensão relevante do exercício da cidadania, claro que entendendo que esse tema ele é muito abrangente e que, né, a gente poderia conversar sobre ele, né, num curso, e não numa aula inaugural. Mas, enfim, são essas as perguntas que a gente tem que pensar. Como eu estou posicionado na sociedade por meio da participação no discurso científico escolar, por meio da participação no discurso da pesquisa em educação e ciências, por meio da participação no discurso e nas práticas discursivas relacionadas à educação em ciências. Muito bem. Até agora, dá para ver, então, que, bom, cidadania é algo que é relacional, né? Cidadania não é algo que eu tenho, uma propriedade, um atributo, né? É algo que eu tenho que pensar na relação com a sociedade, na relação com as outras pessoas. Cidadania diz respeito à vida em sociedade. Participar, tomar decisão, né? Escolher, enfim. Acontece que a cidadania, ela é um conceito, né, bastante polissêmico. A gente percebe que ela é utilizada de várias maneiras, não é, na nossa linguagem cotidiana e na linguagem acadêmica também. Eu queria chamar atenção para alguns conceitos de cidadania, e eu queria começar com esse aqui, não é exatamente um conceito, mas uma fala do Paulo Freire sobre cidadania. Porque eu acho que essa fala é muito sugestiva, né, do que a gente vai, de como a gente vai desenvolver aqui a nossa aula. Ele diz: às vezes penso que se fala em cidadania como se fosse um conceito muito abstrato, com certa força mágica, como se, quando a palavra cidadania fosse pronunciada, automaticamente todos a ganhassem. Como se isso fosse um presente que políticos e educadores dessem ao povo. Não é isso. É preciso deixar claro que a cidadania é uma produção, uma criação política. Nesse sentido, é uma produção e uma criação da vida social. Não é? Quando a gente pensa em cidadania, não é, existem diferentes formas, né, de tentar construir modelos ou conceituar, né? Um modelo muito difundido, né, no Ocidente é o modelo evolutivo do Marshall. Thomas Marshall foi um sociólogo inglês, né, que falou um pouco, né, como é que, no caso, né, do país dele, da Inglaterra, houve uma possível evolução entre a aquisição de direitos cívicos, direitos políticos e direitos sociais. Esse é um modelo bastante difundido, ele inclusive, acho que explica, né, talvez bastante bem, né, como que a questão da cidadania
foi construída, né, lá na sociedade. Não estou dizendo que é o único modelo, nem que é o melhor, mas é uma tentativa. No Brasil, a gente tem um historiador, professor Zé Murilo de Carvalho, que tem, assim, também discutido muito a questão da cidadania e com respeito à sociedade brasileira, né? E é muito interessante, nesse livro, ele discorre, assim, de uma maneira muito eloquente, né, sobre esse tema, e ele fala que, ao contrário do modelo evolutivo do Marshall, né, no Brasil, esse modelo ele não funciona muito bem. Por quê? Porque ele pega o exemplo, por exemplo, da era Vargas e da ditadura militar, ou seja, dois momentos, né, da história brasileira na qual os direitos políticos estavam suprimidos, quer dizer, as pessoas não podiam votar, né, enfim. Mas foi exatamente nesse período de supressão de direitos políticos que alguns direitos sociais foram ampliados. Então, os direitos sociais, eles não foram conquistas a partir de direitos políticos, como no caso lá exemplificado pelo Marshall. Não, na verdade, a consolidação das leis do trabalho, diversas políticas sociais são direitos, né, sociais que foram concedidos na era Vargas, quando as pessoas não tinham o direito político garantido. Da mesma forma, na ditadura militar, a gente viu a ampliação das políticas de seguridade social, das políticas de habitação. Então, a gente percebe que a cidadania, essa polissemia da cidadania, ela tem também muito a ver com a história, né, dos diferentes países, dos diferentes sistemas, né, sociais. E considerar isso é importante para que a gente não reduza a cidadania, por exemplo, à tomada de decisão, à reivindicação de direitos, ao cumprimento de deveres, à participação. Na verdade, a cidadania envolve muita coisa. E essa muita coisa acontece de forma diferente dependendo dos regimes políticos, das histórias, dos países, dos tipos de democracia. Isso explica um pouco, talvez, a polissemia em torno do conceito, né? Para a gente, eu acho que o que fica é que a cidadania ela não existe num vácuo social e político. Então, se a gente toma a cidadania como tomada de decisão, se a gente reduz a cidadania a tomada de decisão, seja ela individual ou coletiva, se a gente pensa, né, que existe uma linearidade entre conhecimento científico e exercício, entre dominar o conhecimento científico e exercer a cidadania, a gente está fazendo um reducionismo perigoso, porque a gente está ignorando essas outras dimensões que são muito relevantes para a gente compreender o que é a cidadania. Moral da história, a gente precisa desnaturalizar um pouco essa relação entre cidadania e conhecimento científico. Eu estou mostrando aqui dois trabalhos, né? Um trabalho foi feito pela Francine Pinhon na tese de doutorado dela, tem um artigo publicado na revista Ensaio. Um outro trabalho feito pela minha colega Rita Villanova, que trabalha conosco no NUTES, no Laboratório de Linguagens e Mediações. Um livro, né, publicado com base no doutorado que ela realizou, né, na PUC, com o professor Ralph Bunnell. E esses dois textos, eu acho que dão muitas ideias para a gente promover essa desnaturalização, né, e tentar evitar reducionismos na medida que eles tentam problematizar, né, o que é cidadania. Grande parte, não é, dessa problematização, ela está ancorada em teorias da filosofia política, né? Esse é um livro, né, do Kimlicka, que fala muito, né, sobre essas relações entre diferentes modelos, né, de democracia, né, e os caracteriza, né, muito bem, e os relaciona, né,
com a questão da cidadania, então, como é que é o lugar da cidadania nesses modelos, né? A tese da Rita também explora isso muito no contexto dos livros didáticos, né? E ele chama atenção para a gente de algumas coisas que às vezes estão presentes nos nossos discursos, mas que a gente não consegue direito traçar a origem, então tem um risco aí da gente fazer umas apropriações meio atravessadas. Por exemplo, ele vai falar de como é que a cidadania, né, nos modelos liberais clássicos, né, por exemplo, como é que ela é concebida. Concebida em termos de direitos universais, que são aplicados a todos os cidadãos, que garantem a igualdade na vida social. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que outros autores, tem aí até um trabalho do Miguel Arroyo, né, da Esther Bufa, que fala muito bem disso, sabe que essa igualdade, né, normalmente, ela funciona muito bem quando ela é aplicada aos sistemas de troca. Em outras dimensões, algumas diferenças importantes podem ser apagadas, né? Então, ou seja, existem aspectos, né, concretos, né, da vida que são que ficam ausentes dessa visão, não é, de igualdade, né, ou de cidadania por meio de um direito universal, porque nessa formulação algumas assimetrias de poder, não é, elas não seriam consideradas, não é? Elas não entram aí nessa equação dos processos tomados de decisão. Para a gente isso é muito importante. É muito importante, porque a gente sabe que o conhecimento científico é a fonte de autoridade também, né? Que existe, né, existem processos de legitimação, né, do conhecimento científico em relação a outros tipos de conhecimento, outros saberes, né, que foram sendo historicamente construídos e que subalternizaram outros saberes, enfim. Essa questão é uma questão que a gente pode pensar. Será que como é que você aplica, né, aplicar esses direitos garantem a igualdade? Como é que é a condição inicial aí? Os modelos republicanos vão tentar responder dizendo assim, não, a participação, né, que determina o pertencimento dos sujeitos na sociedade. Então, eu não estou supondo que esse direito exista, né, sem que haja a possibilidade, né, de inserção e participação do sujeito na sociedade. Mas será que essa participação ela acontece também de forma egalitária, né? Será que a gente já não tem, né, uma marca inicial de desigualdade social, né, que vai, de certa forma, fazer com que a gente questione como é que a gente vai, né, conseguir uma socialização e um bom convívio, não é? Sem que as condições concretas e objetivas da vida social dos indivíduos, sem que as desigualdades, né, envolvidas nessas condições sejam, de fato, problematizadas. Há modelos, não é, que vão, então, tentar dizer, bom, tá certo, eu tenho, então, para pensar nesses direitos dos indivíduos, eu tenho que pensar nos contextos culturais específicos, né, e nos contextos sociais, né, específicos desses indivíduos. Então, nesse caso, por exemplo, a tomada de decisão, ela não seria vista como algo que está dada, colocada, né, para todos os sujeitos da mesma forma. Por quê? Porque dependendo do contexto cultural, dependendo da inserção desse sujeito na sociedade, do conhecimento que ele tem, se ele é um especialista, se ele é alguém que está numa posição executiva na política, ele vai, não é, ter mais ou menos, né, possibilidades distintas, né, de tomar decisão. E existem interações entre o que é o conhecimento, não é, e a tomada de decisão propriamente dita. Eu acho que o Habermas é o autor que desenvolve, não é, esse tipo de proposta, né, tentando mostrar que não é que tem um conhecimento que é superior ao outro, mas é que
pessoas com diferentes níveis e tipos de conhecimento se engajam em atividades comunicativas, não é? Essas sim, não é? Talvez envolvam habilidades, né, e disposições que sejam universais, por exemplo, disposição para o diálogo, né? E que é nesse âmbito, nessa interação, que as decisões são tomadas e os consensos são construídos, né? Isso é algo interessante e que a gente, de novo, tem que pensar como é que funciona, dependendo do tipo ou do modelo de democracia no qual a gente está inserido. A gente sabe que existem países que têm democracias super consolidadas, existem países que têm democracias muito recentes, né? A história, né? A familiaridade, a prática, né? Democrática, às vezes ela é interrompida, né? Por períodos de ditadura. Isso aconteceu no Brasil do século XX, por exemplo. Então, eu acho que vale pensar como é que isso funciona. Outra proposta, por exemplo, o multiculturalismo liberal, quer dizer, de novo, né, reconhecer que existem direitos específicos que têm que ser pensados de maneira particular quando eu falo de grupos que compartilham determinados aspectos culturais, né? Isso é uma discussão que, às vezes, é muito presente, né, quando a gente fala de educação indígena, né, educação quilombola, né, enfim. O risco aí, porque tudo tem risco, né? É pensar nessa diferença cultural a partir de valores que são liberais, né, e universais, né? Então, sei lá, quando eu digo que todos têm que ir para a escola, né? Isso é interessante, tem até nesse livro que eu mostrei da Rita, da Cláudia e do Ralph, um capítulo, né? Se não me falha a memória, tem até um artigo também na revista Lusófona de Educação que fala sobre isso, né? Discute a questão da educação indígena. Então, ele vai dizer assim, que em determinadas tribos, acho que é a tribo Chavante, né? As meninas, elas não necessariamente são estimuladas a ir para a escola, elas não vão para a escola. E aí a gente fala assim, não, como que pode? Então as mulheres não vão para a escola, estão sendo discriminadas. Quer dizer, esse é um valor, né? Um valor que a gente está transpondo, né? Um valor liberal, um valor que a gente transpõe como universal para entender o que acontece naquela comunidade. A gente, quando faz isso, a gente está favorecendo alguns princípios, algumas práticas, né? E a gente está tomando elas como normativas e como passíveis de generalização. Né? Como é que a gente reconcilia isso? Né? Como é que a gente constrói um consenso, né, quando a gente tem tensões e conflitos, né, dessa natureza, que não precisam, às vezes, estar né, num exemplo assim tão característico, né, como esse da educação indígena, mas se manifestam no nosso cotidiano escolar, né, de várias maneiras. Enfim. Eu podia ficar falando aqui muito de todos esses modelos, né, aqui falar um pouco dos modelos participativos, né, que têm sido propostos, né, recentemente, né, nos quais, vamos dizer, a participação do sujeito, né, ela é valorizada e que os saberes e os aportes, né, que os sujeitos, os grupos sociais levam para discussão e para decisão sobre determinadas questões, sobretudo questões, né, científicas com importância pública, questões sociais que demandam conhecimento científico, enfim, né? Esse tipo de modelo, né, ele está surgindo, né, com muita força, mas, de novo, a gente tem que pensar quais são as possibilidades de estruturar essas formas de participação, porque elas demandam algumas rupturas, elas demandam rupturas com formas de organização social e econômica, né? Eu estou falando, por exemplo, não é, quando eu falo das questões ambientais ou das questões de segurança alimentar, por exemplo, elas pressupõem rupturas, né, com a ciência moderna ocidental, na medida que elas vão questionar premissas, não é, dessa ciência moderna
ocidental, né? E, eventualmente, até o seu papel na subalternização de outros saberes. Enfim, elas implicam várias consequências, né, para a organização da vida social e da institucionalização da ciência, né, de como a ciência está nessa vida social. Bom, tudo isso que eu estou falando, né, eu falei, né, assim, muito por alto, né, por isso que eu também trouxe os textos para que vocês possam aprofundar, né, essa discussão, se for do interesse, aponta para a necessidade de que a gente pense essa questão entre educação em ciências e formação para a cidadania de uma maneira mais abrangente e que articule, né, dimensões que são conceituais, mas que também são epistemológicas, que são culturais, que são históricas, sociopolíticas, né? Ou seja, que a gente vá além dessa relação, né, que a gente se habituou a valorizar entre conhecimento como um instrumento para a tomada de decisão, exercício da cidadania. Isso traz para a gente, eu acho que, vários desafios. A gente pesquisador, né? Nós, eu e vocês que estão fazendo pesquisa em educação e ciências. São vários desafios, por quê? E isso independe, vamos dizer assim, da temática específica que eu acho que você esteja trabalhando. Acho que isso é verdade, você está trabalhando com formação de professores, com ensino-aprendizagem conceitual, se você está trabalhando com história da ciência, se você está trabalhando com divulgação científica, se está trabalhando com tecnologias da informação e comunicação, tecnologias digitais. Acho que isso é uma reflexão, como eu disse no início, assim, de fundo, né? Eu acho que isso faz com que a gente perceba a necessidade de que a nossa pesquisa se dirija a uma problematização de quais são as bases epistemológicas de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes disciplinas. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo educação em ciências, eu estou falando de um campo que ele não é redutível, talvez, nem ao que esteja caracterizado nas humanidades, nem nas ciências da natureza e da vida. Então, a gente precisa, né, um pouco pensar que a gente está numa interface, a gente está querendo promover um diálogo, a gente está, talvez, num entre-lugar aí, entre diferentes áreas, né, do conhecimento, entre diferentes disciplinas, entre diferentes espaços, né, que são os espaços escolares, os espaços da universidade, os espaços das redes sociais. Está entendendo? Assim, as nossas pesquisas, elas se localizam numa diversidade de entre lugares conceituais e físicos também, e pressupõem uma série de relações interpessoais. Nesse sentido, a gente precisa pensar muito, né? Assim, qual que é o nosso papel, né? Como é que a gente pode, então, efetivar isso que a gente quer, que é intervir na sociedade, transformar a sociedade na direção, né, de uma sociedade mais justa, mais egalitária, né, por meio da produção do conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente traz motivações que são individuais, né? A gente traz interesses, expectativas que têm a ver com o nosso repertório, com a nossa história, com a nossa trajetória, não é isso? Mas a gente está situado dentro de uma conjuntura, que é social, que é histórica, que é ideológica também. Ou seja, como é que fica essa dialética aí entre estrutura e agência, na hora de pensar a formação para a cidadania? Eu estou condicionado pela conjuntura, eu posso propor fazer o que eu quiser, né? Na verdade, a gente vive numa arena aí de disputas, né, ideológicas, que estão produzindo diferentes representações do que é ciência, do que é educação, do que é democracia, do que é cidadania, do que é a relação aí entre essas coisas todas. Então, essas tensões, elas vão se manifestar no currículo. Quando eu falo currículo, eu estou falando de práticas curriculares, eu não estou falando do documento curricular, eu estou falando do projeto pedagógico da escola, eu estou falando do plano de aula do professor, estou falando do livro didático, eu estou falando, né, de tudo isso que compõe, né, as práticas curriculares. Ou seja, a gente vai ter que lidar com algumas tensões, por exemplo, a gente vai ter que lidar
com o fato de que, no fim das contas, o modelo de desenvolvimento científico e tecnológico, né, ele serve de base para um modelo de desenvolvimento social que promove a exclusão e pode promover a exclusão e pode promover, por exemplo, a degradação ambiental, né? A gente tem que enfrentar o fato de que a tentativa de produzir bem-estar, né, social, individual, do ponto de vista, né, da saúde e tal, ela é atravessada, né, por questões que são econômicas, né? Então, assim, essa relação, né, entre o que acontece na política, na vida social, quando eu estou falando de política aqui, eu estou falando mais de vida social, né, vida na polis, eu não estou falando de política partidária, não estou falando, né, eu estou falando disso, a vida social. Ela implica relações, não é, de poder, implica disputa, né, e isso acontece em diferentes níveis. Isso acontece lá na política, na macropolítica, mas acontece também na nossa sala de aula, né? Acontece na nossa relação com os estudantes, acontece na nossa relação com o conhecimento. Então, assim, o questionamento que fica é, em que medida, com a minha pesquisa, eu estou inadvertidamente, né, aderindo a um conjunto de discursos, ou ingenuamente, né, enfim, mas que acabam reproduzindo injustiças, né, que não permitem que essas tensões sejam explicitadas, não permitem que essas tensões sejam problematizadas, não permitem que os sujeitos se posicionem em relação a elas. Isso é um risco para a gente, quando a gente está fazendo pesquisa. Em educação e ciências. Então, assim, se a gente caminhando já para o final, né, eu acho que se a gente tiver que pensar assim, qual é o papel da educação em geral e da educação em ciências na promoção da cidadania, a gente está falando assim que essa educação a gente tem que entender de uma forma bastante ampla, né? Ela se dá na confluência de diversos espaços físicos, a escola, a escola da educação básica, a universidade, é mídia social, é museu, é centro de ciência, enfim. Se dá também numa confluência de práticas e processos, né, de formação e em diferentes espaços físicos, né, que agora são cada vez mais virtuais, né? Esses espaços, eles acabam se constituindo como espaços híbridos, espaços que são, que talvez a gente precisasse caracterizar por meio das agendas compartilhadas que a gente pode construir neles. Por exemplo, a escola é um espaço onde eu tenho uma agenda da gestão, uma agenda do professor, que é pedagógico, uma agenda do aluno, entendeu? Eu acho que, dependendo de como a gente consegue compartilhar, né, essas agendas, a gente pode estar crescendo, né, no sentido de uma construção coletiva mesmo, né, que é parceira, que implica responsabilidade, implica corresponsabilidade, implica autocrítica, né? Ou seja, implica uma relação política, uma relação, né, entre o indivíduo e os assuntos públicos, né, na sociedade. Implica o indivíduo pensar em quem ele é e o que ele pode fazer nos espaços sociais onde ele atua. Isso envolve, então, como eu falei, problematizar várias relações entre indivíduos e conhecimento, entre grupos de indivíduos e indivíduos, entre indivíduos e indivíduos, entre indivíduos e instituições, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem que pensar, assim, como que a gente se relaciona, né, com a ciência, né? A gente se relaciona com a ciência porque ela é uma coisa útil, importante, né? A gente pensa na ciência como algo que resolve os nossos problemas, né? Ou a gente pensa na ciência como uma coisa que, sei lá, é muito difícil, não é para mim, eu não entendo nada. Ou a gente pensa na ciência como uma maravilha, né? Eu acho que o interesse que a gente tem na ciência, ele tinha que ser concebido não em termos de uma curiosidade. Eu estou interessado na ciência, eu tenho curiosidade para saber da ciência. Não, eu estou interessado na ciência porque eu sou parte interessada.
porque eu sou afetado pela ciência. E eu também posso me posicionar frente a ela, dependendo do tipo de aporte, né, e do tipo de formação que eu tenho, do tanto que eu posso ser crítico e reflexivo acerca, por exemplo, dos processos de construção dessa ciência na sociedade. O quanto eu conheço sobre o que são questões relacionadas à validade, à confiabilidade, à generalização de resultados científicos, ou seja, aspectos que têm a ver com o que a gente chama de natureza da ciência, né? Mesmo que eu não seja um especialista naqueles conteúdos. Então, essa relação entre um indivíduo educado, né, em ciências e o conhecimento é algo que as nossas pesquisas podem problematizar, né? A gente problematiza isso de várias maneiras, assim, acho que contemporaneamente essa discussão ela não podia estar mais atual, não é? Porque a gente tem uma confusão aí muito grande, né, entre o que seria uma atitude, né, entre um ceticismo e uma imprecisão, né, do conhecimento científico. A gente tem controvérsias, né, que são internas à ciência e controvérsias que são sociais. A gente tem representações de controvérsias científicas que acabam levando, né, a essa confusão, ao descrédito, né, do conhecimento científico. Então, essa relação é bastante importante, né? Como bastante importante é pensar que a educação, se a gente acredita que a educação em ciências envolve também essa dimensão da natureza da ciência, peço perdão por ter um ninho aí, a gente precisa pensar em como é que a gente efetiva isso na escola, porque a escola, né, a própria cultura escolar, né, ela não favorece tanto as relações, né, interdisciplinares, né? Como é que são esses saberes que circulam na escola? Como é que a gente dá visibilidade? Como é que a gente pensa na escola como um todo e não na sala de aula daquele professor naquela disciplina, né? E na sala de aula, como é que a gente também, nessa micropolítica aí da sala de aula, como é que a gente trabalha, né, os combinados, os contratos didáticos, não é? Como é que a gente garante os horizontes socioconceituais dos alunos, não é? A emergência deles, como é que a gente garante que as pessoas possam falar, como é que a gente valoriza determinados pontos de vista, que combinados que a gente faz em termos de normas, né, de interação, como é que a gente torna, né, todos os envolvidos corresponsáveis, né, na avaliação, né, quis mudar um negócio ali, fiz besteira, na avaliação, no acompanhamento, no controle, né, das atividades, né, não estou falando de controle no sentido de cerceamento, mas mais no sentido de monitoramento das atividades, né, como é que a gente cria essa corresponsabilidade, né, e como é que a gente se posiciona também em relação a pessoas e atores do processo educacional que partem, né, de pontos de vista e que ocupam lugares que são distintos. Nós, como pesquisadores, interagimos com todas essas pessoas aí, interagimos com os formuladores das políticas públicas, com autoridades educacionais, com secretários, subsecretários de educação, com os diretores da escola, com as pessoas que atuam na administração escolar, com os professores, os formadores de professores, os estudantes. Cada um desses atores tem uma implicação diferente em relação ao que acontece, né, em termos, né, do processo educativo. Será que tem uma incomensurabilidade nessas perspectivas? Como é que a gente pode construir, né, determinados espaços de interface, né? E como é que a gente faz isso? Reconhecendo, claro, que existem relações, não é, de poder aí que estão o tempo todo sendo questionadas. Existem lugares que são mais legitimados que outros, né, socialmente. Então, eu acho que pensar, assim, essa relação, né, do pesquisador na vida, né, educacional, né, vai ter implicações, inclusive, para a presença desse pesquisador no campo da pesquisa, né, enfim. De uma forma mais ampla, eu diria, né, que essas
implicações, elas têm a ver com algumas possibilidades também. Eu prefiro olhar para o espaço de possibilidade do que para as incomensurabilidades. Eu acho que, quando eu estava falando de dialética entre estrutura e agência, eu não vejo as pessoas submetidas integralmente às conjunturas. Eu vejo que é possível criar espaços, criar brechas, criar espaços de interação, e esses espaços de interação passam a construir a conjuntura. Por exemplo, um exemplo disso foi o PIBID, né? Como é que a formação de professores foi reconfigurada a partir de uma determinada experiência. Né? Como é que a ideia, que já vinha, né, surgindo na discussão das comunidades de prática, nas comunidades de aprendizagem, mas, né, quando ela é institucionalizada, que riqueza que a gente, né, permite, né? Como é que as pessoas passam a ser incluídas, como é que o conhecimento passa a ser pensado de outra forma, compartilhado, né? Então, isso acontece, né? Assim, olhar esses espaços, investigar esses espaços, é importante, porque nesses espaços a gente também está exercendo cidadania. A gente também está sendo cidadão, porque isso é parte da nossa vida social, né? São situações em que a gente tem que se posicionar, em que a gente tem que pensar quem a gente é nesse, né, cenário todo. Né? E nós, como pesquisadores, isso é especialmente importante, porque nós somos instados a participar, muitas vezes, da formulação e até da implementação de algumas políticas públicas. Citei aí a BNCC, plano PNLD, plano de didática, residência pedagógica. Né? Nossa comunidade, ela também interage, participa, né, desse ponto de vista. Bom, o que talvez, assim, para a gente, né, de fato, encerrar? Eu acho que a moral dessa história é que, claro, todo projeto pedagógico, no sentido que eu falei, ele é político, todo projeto de pesquisa, ele é político, né? As relações entre ciência e sociedade, e aí, quando eu falo em ciência, também estou falando sobre pesquisa científica, e eu considero que o que a gente está fazendo aqui é pesquisa científica, né? Essas relações, elas são sustentadas, não é, por modelos de organização da vida social, né? Então, por exemplo, a gente não está livre de considerar que na nossa contemporaneidade, né, nesse nosso recorte, a gente tem políticas curriculares que refletem algumas visões que são neoliberais, né, que vão... A gente vê isso pelas palavras, né, como é que parece economia, conhecimento, mobilidade, educação ao longo da vida, competitividade, competência, performatividade, quer dizer, assim, aparece muita coisa, né, muito desse linguajar, está muito marcado, né, nos nossos documentos, né, nas formas, né, de gerenciamento, né, de acompanhamento e controle das nossas atividades. Enfim, eu acho que o que a gente precisa pensar, né, nesse contexto, talvez seja isso aí, de novo, a dialética entre estrutura e agência. Quer dizer, vocês que estão começando a fazer pesquisa agora, e aqui também tem pessoas que estão, né, já são pesquisadores, né, cujas pesquisas estão em andamento, são mais experientes. Como é que a gente se posiciona, né, em relação a isso tudo? Quer dizer, como é que a gente fala, né, sobre a pesquisa que a gente faz? Como é que a gente situa a pesquisa que a gente faz? Não em termos, assim, somente em termos dos nossos desejos, né, e também em termos dos impedimentos, né, conjunturais, mas como é que a gente se vê como alguém que também vai tomar parte nessa arena de disputa, nessa arena que vai produzir novas representações. E essa produção discursiva, voltando ao que eu estava falando lá no início sobre relação discurso-sociedade, o discurso, ele reflete sociedade, mas ele também refrata. Ele tem a possibilidade de transformar a sociedade. Então, isso é uma maneira, eu acho que talvez, que dá para a gente algum norte ou algum sul, né, sobre como é que a gente pode se orientar aí nesse caminho, né? Existem várias possibilidades. Né? O Milton Santos fala uma coisa muito engraçada, ele fala da mudança de baixo para cima, né? Ele fala de olhar para os povos, né, subalternos, para os grupos, né? Ele tem aquele conceito do tempo lento, né? Ele fala que às vezes essas mudanças elas acontecem, né, nesses espaços, né, que
que são espaços, talvez, às vezes, menos controlados, né? E a gente está percebendo uma série de mudanças, inclusive na nossa academia. A gente tem... Educação popular já é uma coisa que está aí há muito tempo, mas assim, a gente vê emergir discussões sobre justiça ambiental, né? As discussões sobre ativismo, né? Tem né, quase uma linha de pesquisa agora sobre ativismo, né? Os estudos sobre decolonialidade, né, que surgem depois do pós-colonialismo, tem várias possibilidades aí, né, para a gente conhecer, né, e descortinar. Então, nesse sentido que eu agradeço muito né, a vocês a oportunidade de estar aqui. Peço mil desculpas por ter falado tanto, e agora aguardo, né, que vocês que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar, né? Acho que Fernando, Gabi vão trazer algumas questões, né? Obrigada mesmo. Obrigado pela palestra, né? Durante a sua fala, a gente teve a participação de 150 pessoas pelo YouTube. A gente teve bastante pergunta, em torno de 10 aí, mais ou menos, que a gente vai passar para a professora. A primeira pergunta foi da Thaisa, em que ela questiona: a pesquisa em educação e ciências pode contribuir para a educação científica neste contexto de negação da ciência, desvalorização da docência e da pesquisa e perca de direitos? Olha, Thaís, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque ela tem a ver com a conjuntura, né? Ela tem a ver com esse contexto no qual a gente está imerso. E tem a ver com a necessidade da gente estar atento a ele, né? Eu acho que a gente realmente está vivendo um momento em que esses fenômenos, né, que você cita, o negacionismo, né, a desvalorização da escola, do professor, eles estão sendo cada vez mais veiculados, né? Cada vez mais eles reverberam, né, nas mídias sociais, e cada vez mais eles são acompanhados de, vamos dizer, eu não chamaria nem de argumento, né, mas assim, de informações ou de desinformações, né, de dados manipulados, né, de informações falsas, né, que acabam construindo um imaginário muito desfavorável nas pessoas, né? Assim, acho que não é muito comum, né, a gente falar assim: a escola pública é uma escola que não tem nada, os alunos não sabem nada, os professores são mal formados, estão desmotivados, ganham pouco, a escola está caindo aos pedaços. Gente, eu visito muito escola pública, trabalho muito com escola pública por conta dos projetos colaborativos, né, que a gente realiza, e eu estou longe de dizer que a infraestrutura física, né, e que as condições salariais, né, e profissionais dos professores são ideais. Mas eu acho que, a despeito disso, o que eu percebo são profissionais motivados, profissionais engajados, que desenvolvem projetos que têm muita relevância e muito impacto para a vida dos seus estudantes, com todas essas dificuldades. Então, eu tenho um respeito enorme pela escola pública, e eu, ultimamente, tenho tido, assim, tenho falado muito que a gente, como educador em ciências, a gente tem não só, vamos dizer assim, o dever de pesquisar, conhecer, né, e dar visibilidade para essas experiências de qualidade, mas também divulgar os resultados das nossas pesquisas, né, que, de certa forma, apresentam o contraponto para essas visões que são tão disseminadas e que acabam produzindo esse efeito, vamos dizer assim, tão negativo, né, na construção desse imaginário popular. Eu acho que a mesma coisa, o mesmo argumento também é válido para as discussões sobre o negacionismo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa reiterar, né, ao tempo todo, é que eu não estou fazendo assim, uma apologia salvacionista, mítica, né, da ciência, mas eu acho que a ciência tem uma coisa muito legal, que é a possibilidade de se criticar, né?
E essa possibilidade de se criticar, essa possibilidade de questionar, de duvidar, de estar pondo o tempo todo à prova as certezas, ela confere uma robustez e uma honestidade muito grande ao trabalho científico, né? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso para não cair no discurso, né, do 0-180, do preto, branco, não é? Assim, no discurso polarizado do certo e errado. É um raciocínio sofisticado? É. São práticas que são, vamos dizer assim, que a gente precisa qualificar, que a gente precisa entender, e que nem sempre a gente está inserido, né? A gente, né, nem sempre a maioria da população, de fato, tem conhecimento, né, de como é que é a prática científica. Verdade. Mas eu acho que a gente tem condições de mostrar a potência, né, e, desse tipo de pensamento, né, e desse tipo de discurso para a sociedade. Beleza, obrigada pela resposta, professora. Perdão. Agora a gente organizou as perguntas em blocos, então a gente vai repassar o bloco de perguntas para a professora e a professora responde como se sentir à vontade. A primeira pergunta é feita pelo Rodrigo, ele questiona: professora, como essa questão do ceticismo/imprecisão está relacionada ao negacionismo científico que enfrentamos atualmente? A segunda pergunta, Renato, ele vai dizer: como a professora Isabel avalia que em pleno século XXI, com todo o avanço da ciência e da tecnologia, ainda haja a crença e a difusão de teorias esdrúxulas, como o terraplanismo, por exemplo? E a última pergunta desse bloco é do Pedro, que ele vai dizer: sobre disputas ideológicas, como promover um ensino que concilie a defesa da ciência com outros saberes, mas sem cair no cientificismo autoritário nem no relativismo extremo? Como achar o equilíbrio? Excelentes perguntas. Eu acho que essa confusão, né, entre o que é uma atitude que questiona, né, constantemente a validade e a confiabilidade, né, dos processos e dos resultados das pesquisas científicas, por um lado, e a imprecisão dos resultados, o erro ou uma determinada inconstância, né, nesses resultados, né, ela está realmente no centro, não é, dos argumentos negacionistas. Né? Tem muita gente que fala assim, não dá para confiar na ciência, porque uma hora você diz que é uma coisa, você lê no jornal que é aquela história do ovo, né? Que o ovo faz bem, aí no dia seguinte o ovo faz mal, e o café faz bem e o café faz mal, e parece que, né, assim, esses cientistas, de fato, né, não vão chegar a conclusão nenhuma nunca, né, sobre isso. E nesse meio tempo, o que eu faço? Eu tomo café ou não tomo café? Então, vamos dizer, esse olhar, né, acerca, né, tanto dos processos de produção quanto dos resultados científicos, quando a gente assemelha eles a processos de busca de uma verdade absoluta, né, é claro que eles não são uma verdade absoluta. Né? Assim, o que a ciência te diz? A ciência te diz que ela é uma busca, ela é um caminho. O que a gente sabe hoje é mais do que a gente sabia ontem, mas é menos do que a gente vai saber amanhã. A gente está constantemente nessa busca. Não é uma busca pela verdade nesse sentido, não é clássico. É uma busca pela confiabilidade. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa entender. Por isso que a epistemologia é tão importante, quer dizer, por isso que é tão importante você entender quais são as bases que você tem para acreditar em alguma coisa, se aquilo ali é crença, valor, ou se aquilo ali é fruto de algum tipo de racionalidade. Então, eu acho que essa relação está muito presente, sim. Eu acho que uma forma da gente, talvez, combater isso seria chamar atenção para esse tipo de coisa. Isso nem sempre é fácil, porque como, acho que foi Vitor, agora eu não lembro quem fez a pergunta do terraplanismo, realmente você tem algumas teses, né? Não vou falar que é teoria, porque, gente, eu não posso usar o termo teoria em vão.
né? Mas, assim, algumas teses, né, que vão se apropriar de algumas formas de argumentação científica, vão fazer algumas referências à prática científica. Eu estou lembrando porque, particularmente em relação a essa coisa do terraplanismo, eu vi um documentário no Netflix, que eu acho que vários de vocês já devem ter visto, que mostra, né, assim, congressos de terraplanistas, discorrem sobre os argumentos, aí tem a apresentação de trabalho, quer dizer, tem toda uma tentativa, né, de fazer com que essa tese, que eu acho que ele chamou de esdrúxula, né, e que eu concordo, acho que o mínimo que a gente pode falar é esdrúxulo, né, o mínimo que a gente pode falar dela é isso, né, mas tenta conferir uma certa cientificidade, né, para esses argumentos. Né? De novo, eu não vejo muito jeito a não ser tentando localizar, não só do ponto de vista epistemológico, aonde, né, estariam essas questões, mas também do ponto de vista das implicações sociais. Né? Assim, qual que é o sentido de defender terra plana? Qual que é o sentido de defender, de fazer parte de um movimento anti-vacina? Né? O que é que tem? Quais são as outras dimensões, além das conceituais e epistemológicas, que estão envolvidas nesses movimentos? Por isso que eu falava de articulação entre a base epistemológica, histórica, sociopolítica, lembra? Na hora de tratar dessas coisas. Não dá para ver separadamente. Isso não é só assim, um bando de gente assim, que resolve... bom, hoje eu vou propor que, né, a Terra é plana. Não. Isso é algo que, como discurso, é constituído socialmente, isso posiciona sujeitos, entendeu? Estabelece relações entre sujeitos. Então, acho que a gente precisa, assim, promover essa articulação. Isso não é fácil, né? Na sala de aula, não é fácil mesmo. E eu acho que a armadilha, né, de um lado, ter que reverter um cientificismo, né, defender a ciência, né, que ela vai ser a solução, né, para todos os problemas, né? E, por outro lado, dizer, bom, a ciência é só mais um, né, só mais uma forma, né, de conceber a realidade e elas são equivalentes. Eu acho que aí tem uma diferença, né, entre dizer que a ciência é uma forma, né, de conceber a realidade, tem suas particularidades, tem seus pressupostos e tem, vamos dizer assim, as suas, vamos dizer assim, os seus resultados. Mas quando eu digo que ela é uma das formas de inteligibilidade do mundo, eu não estou dizendo que todas as formas de inteligibilidade do mundo são equivalentes. Né? Então, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, eu concordo com esse relativismo extremo. Né? Eu acho que esse é um grande problema do ponto de vista, né, das discussões da filosofia da ciência. Você não pode nem idealizar, né, a ciência, né, por um lado, né, nem, vamos dizer assim, desqualificá-la por outro. A solução, me parece, o tempo todo, adotar um procedimento científico. Ou seja, o tempo todo está questionando, problematizando como que a ciência está em relação às outras instituições ou práticas sociais. Eu acho que isso ajuda a gente a não cair nem num lado nem no outro. Entendeu? Certo, mais uma vez, obrigada pelas respostas. Vamos ao segundo bloco de perguntas. Agora nós vamos ter 4 perguntas. A primeira é do Rivanildo. Ele vai dizer: como a professora entende a evolução do conceito de cidadania ao longo das orientações curriculares nacionais para o ensino de ciências, comparando, por exemplo, as orientações dos PCNs e as definições da BNCC? Segunda pergunta, Ila: como vem se desenvolvendo a formação para a cidadania nos currículos dos cursos de formação de docentes de ciências? A terceira pergunta é da Suelen, e ela diz: o que precisa ser modificado no processo da formação de professores para que a educação para a ciência e a cidadania
conquistem espaços nas salas de aula da educação básica? E a última pergunta deste bloco é a do Christian, em que ele diz: tendo-se em vista que a linguagem acadêmica / científica diverge em diversos aspectos da linguagem social / senso comum, quais são os possíveis caminhos a essa comunicação, por exemplo, entre universidade e sociedade? Começar aqui com uma pergunta, acho que é do Rivanildo, eu tentei anotar aqui para não me perder. De fato, né, quando a gente fala que a ideia de cidadania, ela muda, né, historicamente, né, e que ela é, vamos dizer assim, dependente, né, de uma série de relações sociopolíticas, uma consequência disso é pensar, né, então, como é que será que na história do Brasil isso, né, aconteceu? Né? A gente já teve tantas reformas curriculares, a gente já teve tantas, né, leis de diretrizes e bases, né, cada uma em um momento, constituições, né, cada uma em um momento, né, importante da vida do país. Né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que pode ser, inclusive, respondida do ponto de vista empírico. Eu acho que ela é uma pergunta, né, que tem, ela chama a possibilidade, né, de discussão. Né? Por quê? Porque, primeiro, o conceito de cidadania muda né, ao longo do tempo, e aí, consequentemente, ele muda nos documentos. Especificamente em relação a essas mudanças recentes, que são, vamos dizer assim, pós-LDB de 96, né, o concomitante, né, e pós, que tem a ver com a pergunta do Rivanildo, quer dizer, né, que muda, né, o que teria mudado, sei lá, da visão de cidadania nos PCN e a visão de cidadania na BNCC, eu acho que essa pergunta merece uma análise mais apurada. Né? Ela é uma pergunta que justifica, inclusive, um estudo empírico. Mas eu diria, assim, né, para efeito de começar a dialogar sobre isso, que a gente teria que pensar um pouco sobre as próprias condições sociais de produção dos dois documentos. Né? De que, por exemplo, os parâmetros curriculares eles foram produzidos, né, eles têm marcas, né, muito fortes, né, de um pensamento educacional brasileiro, e, inclusive, no caso dos parâmetros para as áreas de ciência da natureza, né, marcas, né, muito explícitas de um pensamento da pesquisa em educação. Né? Não só havia pessoas, né, pesquisadores, não é, que integraram, né, as equipes, né, que formularam os documentos, mas o próprio texto fazia referência explícita a muitas das questões que eram discutidas e que eram estabelecidas como importantes para a comunidade. Por exemplo, a relação ciência, tecnologia e sociedade. Isso é algo que está bastante marcado, né, na discussão dos parâmetros. Né? Não é que na BNCC isso não tenha acontecido. Quer dizer, na verdade, houve várias, né, a gente tem uma versão atual, né, agora, mas essa, se não me falha a memória, é a terceira, né, versão, né, da base, e a forma pela qual essa discussão e essa formulação desse documento ocorreu foi, né, variada. Houve especialistas, sim, colegas nossos que participaram, né, das primeiras versões, mas houve também mudanças, né, e supressões, né, não só transformações na estrutura, né, do texto, mas mudanças de ênfase, né, mudanças temáticas, mudanças de estilo, supressões de temas, que, ao meu ver, acabam, de fato, comprometendo o que pode ser uma discussão de cidadania de uma forma mais abrangente. Eu acho que um exemplo, talvez, seja a discussão sobre gênero e sexualidade, né? Como é que ela se esvazia, né? Da primeira para a última versão. Né? Uma questão que a gente sabe, né, que diz respeito a identidades sociais, a identidades culturais e, por conseguinte,
a possibilidade de participação, representação, visibilidade, não é, de pessoas na sociedade, né? E nas práticas também, né? Nas práticas, eu diria até nas práticas sociais, produtivas mesmo, que estão relacionadas ao trabalho, né? Então, eu acho que tem mesmo uma questão importante aí para a gente olhar o que isso significa, o que motiva, né, essas mudanças, né, em que contexto elas ocorrem, no contexto de que outras mudanças sustentam essas mudanças, elas são mudanças isoladas ou elas estão acontecendo junto com um conjunto de outras mudanças que vai numa direção outra, ou de avanço ou de retrocesso, né, de conquistas importantes que a gente já teve, né? Então, eu acho que é muito importante, né, estar atento a isso. Eu acho que a segunda e a terceira pergunta, elas têm a ver, né, com o que a gente... o que a gente faz e o que a gente poderia fazer para promover essa reflexão sobre formação para a cidadania nos cursos de formação de professores, né? Eu acho que, assim, respondendo assim muito rapidamente, né? Porque assim, essas perguntas, às vezes, a gente diz assim, não, a gente também fica meio prescritivo. Não, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não, gente, eu acho que a gente tem que pensar no que a gente tem que fazer né, e a gente tem, né, condições para isso. Os professores, os formadores de professores têm mais do que chances de fazer essa reflexão e exercer, né, essa crítica com autonomia. Mas, assim, para efeito, né, da discussão, eu sugeriria o seguinte: eu acho que a gente precisa, de certa forma, considerar quais são os espaços legítimos para que essas discussões ocorram. E a gente precisa acolher, não é, essas discussões quando elas acontecem. Eu vou contar uma anedota aqui, porque ontem eu tive numa banca de qualificação lá na UFMG, do Rafael Ferreira, da Musa Ford, e o Rafael tem dados muito interessantes, ele faz uma etnografia de sala de aula, bacana, e tem lá um trecho de uma aula lá que ele registrou, que é muito interessante, porque é uma turma de final do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, acho que é o 8º ano, se não me falha a memória, 7º, 8º ano, e a professora começa a falar, no início do ano, de vários combinados, de como que aquilo ali é o 3º ciclo, como eles têm que ser mais responsáveis, e que, entre outras coisas, o dever de casa não vai ser mais corrigido, ela vai dar um visto, mas ela vai corrigir oralmente, os alunos vão ter que ser responsáveis pela própria correção, pela identificação de erros, eles vão ter que ser, né, estar atentos a isso. E aí ela fala uma série desses combinados, aí ela diz assim, mas a gente também vai ter bilhete para o responsável quando tiver algum problema, quando o dever de casa não tiver sido feito, não sei o quê. E aí tem um aluno que diz assim, não, peraí, isso é coisa de criancinha, né? Como é que não corrige mais o para casa, né? Porque aí a gente que corrige, mas o bilhete continua. Percebe o que está envolvido aí? Assim, eu achei esse exemplo uma delícia, gente. Porque isso é muito típico do que acontece na sala de aula, né, das relações, e como, às vezes, as questões relacionadas à cidadania, né, e a deveres, direitos, responsabilidades, né, se manifestam. Né? Não é disso que ele está falando, quer me tratar como adulto, né? Mas na hora de mandar bilhete eu sou criancinha de novo. Percebe? Isso, eu acho que estar atento para isso que eu chamei lá nos slides, dessa micropolítica, né? Dessas relações nesse nível da micropolítica da sala de aula é muito importante. E esses estudos que a gente tem feito na pesquisa, né, sobre formação de professores, que vão fundo nas aulas, né, são estudos que analisam interações discursivas, eles têm um potencial incrível para revelar para a gente aspectos da relevância da discussão sobre cidadania, como é que ela se manifesta. Porque, assim, tomar decisão e exercer cidadania
Por isso que eu estava falando, não tem a ver só com participação política, com sair com cartaz na mão, não. Tem a ver com pensar todas as instâncias de relação na vida social. Então, assim, eu diria que na formação de professores a gente poderia valorizar isso, né? Valorizar. Acho que a pesquisa dá muita informação sobre esse tipo sobre como ver essas interações na sala de aula, revelando aspectos, né, que tem a ver com a formação da cidadania. E também existe um sem número, né, de pesquisa. Vou centrar minha resposta na questão da pesquisa, porque eu acho que é relevante aqui para nós, né, nessa discussão. Existe um sem número de pesquisas também sobre a prática de professores, né, e que mostram como professores manejam, gerenciam diferentes tipos de expectativa na hora de fazer seus planejamentos. Então, desde acolher um interesse de um estudante e né, a integrar um tema que seja importante para o estudante no planejamento curricular, né, a falar para esses alunos desses combinados, dessas posturas, dessas atitudes, né, que a gente pode ter na sala de aula. Então, eu acho que os cursos de formação de professores, eles, assim, o fato deles acontecerem, né, agora, esses esquemas de residência pedagógica, o PIBID, eles favorecem muito a essas situações emergirem, aparecerem, porque eles estão colocando pessoas, né, que estão se relacionando, que têm diferentes implicações e estão ali, né, cada um a seu modo, realizando um objetivo, mas construindo um espaço comum. Então, essa negociação, ela é socialmente posicionada, ela demanda essa reflexão, ela demanda esse cuidado com o outro, ela demanda pensar o lugar da pessoa na instituição, ela demanda pensar as relações de poder. Então, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo aí na escola, né? E que a gente pode, né, aproveitar essas formas de trabalho para isso. Entre nesse esforço, aí eu acho que o cuidado e a preocupação com a linguagem e entender, né, as características específicas da linguagem ajuda muito. Porque a gente sabe, não é? De novo, tem a ver com a história do posicionamento, e caminhando para a última pergunta, né? A gente sabe que a gente se expressa, né? A gente fala e a gente se posiciona de maneiras diferentes em diferentes práticas sociais, né? Então, por exemplo, essa prática social aqui é uma prática social assim, que cabe isso, que eu fale aqui por 2 horas, né? Que as perguntas sejam lidas por uma outra pessoa, né? Isso é típico da nossa interação. Então, esses estilos de interação, bem como os códigos que a gente usa, eu uso a palavra, sei lá, epistemologia, já falei 20 vezes aqui. Quando é que eu falo epistemologia, além de ser nas aulas, né? Se eu falar isso, sei lá, tomando cerveja no bar, coisa que eu não faço, né? Por conta da pandemia, dependendo do círculo de amigos, alguém vai dizer assim, não, gente, peraí, que isso? Então, assim, existe, de fato, uma linguagem especializada, um registro típico que identifica os participantes das práticas sociais. Você me vê falando de epistemologia, isso daí ela tá, né? Você já me posiciona, né? Então, eu acho que aí tem uma questão mesmo, tem uma questão de que nem todos vamos participar das mesmas práticas sociais. Então, que o domínio dessas, vamos dizer, dessas linguagens e a competência, né, na produção da linguagem não vai ser a mesma. Eu leio poesia, eu não sei escrever poesia. Adoro ler poesia. Eu não sei falar, né? Eu estou começando a ver algumas coisas, né, que tem a ver com a expressão, né, junto com uma aluna de iniciação científica, ela me chamou a atenção para o que tem de ciência nas batalhas de rap. Muito interessante. Eu consigo ler e entender, mas eu não sei fazer rima, nunca vi, nunca participei de Islândia, não sei. Entendeu? Então, assim,
O Peter Fensham, que é um pesquisador assim, super tradicional da nossa área, não sei o quê, ele fala isso, muito baseado numa expressão que a Isabelle Stanger usa. Ele diz que as pessoas precisam, às vezes, ser conhecedores da ciência. Ele usa aquela ideia assim, conhecer, o termo conhecer, como é um conhecedor de vinhos, né? Que você gosta de beber vinho, aprecia o vinho, sabe harmonizar o vinho, não é? Mas você não é produtor de vinho, e você, né? Então, assim, que existem determinados níveis de participação, determinados níveis de engajamento, e que essa ideia, que é uma ideia que aparece, às vezes, muito na literatura, quando a gente fala de letramento científico, de que o sujeito precisa aprender a ciência, né, os conceitos, a natureza da ciência, não sei o quê, é algo, assim, difícil de você implementar na prática. O quanto que uma pessoa precisa saber de ciência, entendeu? O quanto que ela precisa, em que práticas ela vai estar inserida. Agora, tem duas formas de pensar isso. Uma, ela pode ter, por demanda da prática social, os meios para adquirir essa linguagem, né? E fazer esse movimento. Então, nesse sentido, o letramento não é um estado. Eu sou letrado. Então, já fiz isso, aqui eu estou letrado, você não está. Não, é processo. Né? Então, isso é um processo de aquisição de linguagem e de inserção nas práticas sociais. Quanto mais inserido você está, quanto mais te demandam inserção nessa prática, mais você tem necessidade de dominar essa linguagem. Senão você não participa. Né? Isso é uma coisa. Então, a resposta que eu daria está um pouco nessa direção. O segundo ponto seria que você, individualmente, eu acho que é irreal achar que uma pessoa vá dominar tudo, né? Todo esse conhecimento. Assim, um sujeito letrado cientificamente, para mim, faz muito mais sentido pensar uma comunidade letrada, exemplo do que a Angela Barton, Michael Ross, esses pesquisadores falaram da alfabetização científica como alguma coisa distribuída na sociedade, né, como sendo uma característica de grupos sociais, de pessoas que têm diferentes habilidades, conhecimentos, que se juntam para entender uma coisa conjuntamente, entendeu? Eu acho que isso faz mais sentido do que idealizar uma pessoa que vai saber tudo, que vai encerrar nela a possibilidade de conhecer tudo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a relação entre linguagem, né, científica e linguagem social passa por uma relação entre prática científica e prática social. Se isso está, quão próximo isso está, né, como é que isso interage, e aí a gente vai ter possibilidade de interação e de aquisição, né, nas linguagens também. Gente, eu dou umas respostas muito longas, eu tenho que parar. Isso, professora, está tranquilo. Ainda tem minutos e a gente já está indo para o último bloco, então está tranquilo. No último bloco de perguntas, a gente tem mais duas perguntinhas. Uma delas é da Alessandra, e ela vai dizer: como promover a educação em ciências, desmistificando a questão conceitual desse ensino na educação das crianças pequenas? Pensar no letramento científico docente seria o caminho para a solução de problemas no ensino de ciências da educação infantil? A segunda pergunta é do Josias. Conselhos a professora Isabel dá aos mestrandos e doutorandos para que suas pesquisas tenham um impacto positivo na sociedade? E, só por fim, não é uma pergunta, mas as pessoas estavam pedindo no chat, a professora poderia falar mais um pouquinho das referências que você usou para fazer essa palestra, que o pessoal não conseguiu enxergar muito bem nos slides, e eles só queriam que você comentasse mesmo. Eu repasso. Enquanto isso, também gostaríamos de agradecer a todos que mandaram perguntas, foram perguntas muito boas, e passo a palavra, então, professora Isabel. Tá, posso até começar por repassando essas referências? Pode ser. Né? Olha aqui, ó, deixa eu ver aqui, de novo está aqui minha tela. Deixa eu... Tá compartilhando minha tela? Tá, né? Aí, peraí, deixa eu fazer aqui. Eu vou voltar lá. Eu coloquei até, assim, algumas capas de uns livros, né? Aqui, por exemplo, aqui eu coloquei o site dessa conferência. Quem estiver interessado em
teoria de posicionamento, né? Esse site aqui, ele tem muita informação, é bem bacana. E depois, assistindo o YouTube, né, a gente pode ver. Tem umas referências aqui, ó, tem a referência do Paulo Freire, né, que é da Pedagogia da Tolerância, tá? Do livro Pedagogia da Tolerância. Esse livro do Marshall aqui, eu posso mandar a referência dele, agora eu mando no chat, tá? Mas ele está referenciado, esse livro do Marshall e esse livro do José Murilo de Carvalho, ambos estão referenciados aqui, ó, nesse trabalho com a Francine Pinhão, tá? Que está publicado na Ensaio, é um trabalho de 2016, volume 18, número 3 da Ensaio, né? Os exemplos, né, que eu dei sobre essa relação entre os modelos, né, da filosofia política, né, eles estão muito baseados na leitura desse livro, que é um livro, autoria Ralph Bunnell, Rita Villanova e Cláudia Fenerich, chama Educação para a Ciência, Educação para a Cidadania e os Limites do Liberalismo. Ele foi fruto de um projeto, né, financiado pela FAPERJ. Ele é de 2000, eu acho que é 2012, se não me falha a memória. É Rio de Janeiro, editora Sete Letras. O livro do Química é esse aqui, Multicultural Citizenship. Também está referenciado nos textos da Francine e da Rita. Aqui eu tenho uma referência para a tese da Rita, que está disponível no repositório da PUC do Rio de Janeiro. Eu tendo a deixar as referências no slide, porque depois, quando a gente mostra a referência naquele último slide, ninguém vê nada. Aqui tem um livro, né, da Esther Bufa, do Miguel Arroia, Paula Monsella, que chama Educação e Cidadania, Quem Educa o Cidadão, em que eles fazem uma série de críticas, né, a determinadas visões de cidadania. Essa aqui é um artigo, está disponível na rede, uma tradução de um texto do Habermas, que fala um pouco sobre esses modelos de tomada de decisão. E eu fiz errado aqui, ó. Modelo tecnocrático, decisionista e pragmático. Aqui é decisionista, gente. Decisionista. Perdão. Contrário. Oh, meu Deus. Aqui é decisionista. Ai, gente, agora é triste fazer isso no meio do coisa. Decisionista aqui, que ficou repetido, tá? Depois eu arrumo. Habermas já foi. O que mais que tem de referência? O Milton Santos, eu acho, no final, é o livro Por uma Outra Globalização. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Que é esse aqui, do Milton Santos, é o Por uma Outra Globalização, né, publicado pela Record, né? Milton Santos, grande geógrafo brasileiro. Acho que são essas, tá? As referências, mas depois, se vocês quiserem, podem me mandar e-mail, aí eu mando direitinho. Mas esses dois textos, o texto da Ensaio e o outro, eles têm bastante dessas referências aí. Perguntas agora, vamos lá, então. Então, a primeira coisa tem a ver de desmistificar a questão conceitual, né, quando a gente está trabalhando com as crianças pequenas. Tá. Tem uma coisa que fala muito assim, de que uma dificuldade grande, né, assim, na educação infantil. Eu não sou especialista em anos iniciais, não, gente. Eu nunca trabalhei assim com educação nos anos iniciais, né, educação infantil. Mas, assim, tem uma coisa que se discute muito, que é o quão preparados os professores generalistas, né, estariam para ensinar ciência nos anos iniciais. Isso, assim, tem muita literatura sobre isso, né, e eu acho que, assim, a literatura mais recente, né, ela está indo um pouco na contramão daquela visão de que vamos dizer, a falta de conhecimento específico dos professores seria um empecilho, um obstáculo, seria, né,
assim, uma razão, né, das dificuldades que eles têm. Assim, tem vários trabalhos mais recentes que estão falando que os professores, né, das séries iniciais, eles têm uma série de saberes pedagógicos, né, saberes, né, e saberes docentes, saberes da experiência, que permitiria a eles, né, primeiro, serem muito sensíveis ao tipo de dúvida que as crianças têm e ao tipo de, vamos dizer assim, e a necessidade, né, do tipo de adequação de linguagem ou de abordagem ao universo da criança, mas também que teriam competências para buscar informações, né, quando isso fosse necessário. Né? Existe uma série de textos que falam de como os professores dos anos iniciais mobilizam esses saberes. Né? E isso talvez seja interessante olhar. Porque, claro, vai depender... Promover o letramento científico dos docentes é importante, eu acho que promover o letramento científico de todo mundo é importante, né? Mas eu acho que a gente só tem que tomar um certo cuidado de não pensar no letramento científico dessa maneira como, assim, suprir deficiência conceitual, suprir ausência, né, de conhecimento científico. Assim, tem vários outros conhecimentos que são relevantes e que também são, né, acabam impactando positivamente, né, o trabalho com ciências nos anos iniciais. Gente, conselhos para impactos positivos, é isso mesmo? Da pesquisa? Eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, vai ser muito difícil, eu nunca vi, sabe, assim, os alunos gastam muito tempo, falam assim, não, porque eu queria que a minha pesquisa fosse relevante. Eu falei assim, olha, vocês vão ter que fazer muito esforço para fazer uma pesquisa irrelevante. Assim, eu acho que não tem isso. Todas as pesquisas, se elas estão ancoradas na tua experiência, na tua trajetória, nas tuas inquietações, elas vão ter relevância. Né? Mas eu acho que aí a gente tem que pensar a diferença entre ser relevante, ser pertinente e ter um impacto. Né? Eu acho que uma formação em nível de pós-graduação, a realização de uma pesquisa na formação na pós-graduação, ela tem um impacto direto na qualificação dos profissionais que realizam essa formação. O primeiro impacto é esse, é um impacto positivo na formação de alguém que ou vai voltar para a sala de aula, ou vai fazer isso ao mesmo tempo que está na sala de aula, que vai conversar com colegas, que vai trazer, que vai trazer novidade, que vai trazer novas conversas, novas possibilidades para o ambiente profissional. Então, eu acho que tem, assim, é muito difícil você sair ileso dessa experiência de formação e não carregar isso, né, no seu ambiente de trabalho. Então, acho que tem um impacto nesse nível. Eu acho que existe outro tipo de impacto, que é quando você, vamos dizer assim, dissemina essa pesquisa para outros pesquisadores. Quando você publica, né, e outros pesquisadores constroem conhecimentos a partir do conhecimento que você produziu. Isso é um impacto, e é positivo. Mesmo que a pessoa esteja lá para refutar o que você está dizendo. Que é aquilo que a gente falou, né, gente? A ciência é isso mesmo, é essa conversa. Né? Então, eu acho que você contribui para o campo, sim, ao fazer um trabalho de qualidade. Eu acho que se você sai do plano da disseminação e vai para a divulgação da sua pesquisa num outro âmbito, que não sejam as revistas especializadas, as revistas de pesquisa, por exemplo, se você escreve para uma revista voltada a professores de ciências, né, você está também, em princípio, promovendo, né, um outro tipo de impacto. Né? Você pode potencialmente estar impactando, né, a prática desses outros profissionais. Isso acontece quando você vai no congresso, isso acontece quando você faz uma roda de conversa, virtual, real, enfim. Você colabora com um projeto pedagógico da escola. Agora, existe também, às vezes, uma inquietação de isso é muito pouco. Os problemas são tão grandes, né? Assim, eu queria mudar o mundo, eu também queria. Também queria, né? E eu acho que a gente precisa aí ter um pouco de
assim, serenidade para pensar quais que são as possibilidades e os limites da nossa pesquisa. Eu acho que as possibilidades são muitas, os impactos positivos podem ser inúmeros. Agora, existem condições estruturais que não há pesquisa individual, nem coletiva, que vai resolver. Tem coisa que só vai se resolver quando, né, a gente tiver salário decente para professor, plano de carreira. Quando a gente tiver, gente, professor dedicado a uma escola só. Enquanto a gente tiver professor dando aula em 2, 3 escolas, não, é muito difícil fazer milagre. Então, a gente precisa, de certa forma, reconhecer que, claro, o nosso papel, a nossa autonomia como produtores de política, né, como o Stephen Ball fala isso, né, que tem a política pública, a política curricular, e que existem ciclos, né, em que essa política é apropriada, recontextualizada, vivida, transformada, e que esse processo não é um processo de reprodução, que não é que chega lá a recomendação curricular, o professor faz igualzinho, não. Que ele, nessa situação, ele é um produtor também, né, de políticas e tal. É interessante esse trabalho dele, do Stephen Ball. E aqui no Brasil, Jefferson Mainardes, acho que é da Estadual de Ponta Grossa, se não sei. Mas o Jefferson tem muito trabalho nessa linha, bem legal, quem quiser procurar. Eu acho que, claro, a gente pode pensar isso tudo, mas a gente também tem que pensar esses limites, né? Agora, não é pensar o limite de uma maneira paralisante, né? Ah, meu Deus, então realmente não dá, enquanto não tiver isso, não vou fazer nada. Não, eu acho que é pensando na dialética discurso-sociedade, né? Existe, o discurso, ele está refletido, mas ele retrata, né? Ou seja, existem efeitos sociais no meu discurso, mas o meu discurso também tem efeitos na sociedade. Então, é isso que eu acho que a gente tem que, na medida, inclusive, que o meu discurso é mais do que eu falo. Ele também é uma forma de ação social, é essa visão, né, de discurso. Então, eu acho que, nesse sentido, que a gente tem que pensar o que a gente está fazendo, que a gente não está fazendo sozinho, né, que a gente está fazendo, vamos dizer assim, dentro de uma conjuntura, mas que a gente também tem um papel nessa conjuntura. Certo, então a gente acabou a rodada de perguntas. Eu gostaria, né, de agradecer imensamente a participação da professora Isabel. É uma honra ter uma referência da nossa área conversando com nossos alunos. A palestra foi excelente, super clara e pertinente para os alunos que estão iniciando, né, na área de educação e ciências, e que com certeza vai nos ajudar a seguir como futuros pesquisadores. A nossa transmissão, a gente teve em média 150 pessoas participando, e de outros países. Nós gostaríamos de mandar um abraço para o México, que participou. Agradecemos a todos que acompanharam e mandaram suas questões para a professora. A live ficará disponível no YouTube, para quem quiser participar, para quem quiser assistir posteriormente. Se a professora quiser fazer uma fala de encerramento, fica à vontade, você que sabe. Não, só agradecer mais uma vez a vocês, dar parabéns pela iniciativa, pela organização, e aos alunos novos, né, pela entrada no programa, né, pela coragem ali, e aí à disposição. E dizer para vocês se cuidarem muito, né, ficarem bem respeitando, né, aí as orientações que a gente tem, né, de isolamento, aguardando essa vacina, né, pensar talvez não pensar em isolamento, né, porque a gente tem essas outras formas de interação, pensar mais num distanciamento que é físico, mas que no qual a gente preserva os afetos, né, se resguarda, cuida da gente, cuida de quem a gente gosta e, enfim, espera aí, né, tem esperança de que a gente possa superar essa fase, tá? Parabéns a todos. Adorei estar aqui. As palavras da professora Isabel, né, sobre a proteção, manter o distanciamento e todas as recomendações a todos.
Mais uma vez a gente agradece a participação de todos e a gente lembra, né, os alunos, né, do programa que na segunda-feira, às 7h30, a gente tem a Assembleia Discente, que a gente vai tirar dúvidas sobre o programa, então a gente espera todos lá. Até mais, pessoal, muito obrigada. É isso por hoje. Beijo, gente.